A gente vai passar por duas passagens do Evangelho de Filipe e vai estender para outros assuntos, né? Assim a gente vai colaborando, assim, contribuindo para revisar e acrescentar as coisas que a gente já viu. A gente tinha visto algumas coisas aqui que eu quero retomar. A gente vai ver um pouco hoje sobre a questão do Cristo que vem ao mundo, da força da luz salvadora, etc. Então, eu só queria lembrar que nas passagens anteriores, tinha essas passagens sobre Cristo vir, aqui na passagem 8 do Evangelho de Filipe, sobre Cristo vir para resgatar as almas, né? E a alma que foi feita prisioneira pelos ladrões, e ele que liberta as almas, e tanto as pessoas boas como más têm essa chance, né? A gente não entrar nessa dicotomia. Depois a gente vai ver a questão dos nomes, de como é difícil nomear ou dar uma delimitação cognitiva, teórica, racional a algo que transcende a razão, a algo que está além da razão e precisa ser vivido, experimentado, intuído e desperto dentro de nós, né? Algo mais profundo, que não é uma sensação dos sentidos, mas que transcende tudo isso, mas que está dentro de nós e, portanto, é possível. A questão do nome, como os nomes são chaves que apontam para o reino do pleroma, para o reino dos céus. E a gente falou um pouquinho lá do Platão. E aí os regentes que queriam enganar o homem porque descobriram que o ser humano tinha parentesco com aqueles que são verdadeiramente bons ou aqueles que vêm do reino do bem, do pleroma. E a questão dos sacrifícios, que a gente conversou um pouco sobre o mau uso da magia, e não só a questão da violência, né, contra outros seres vivos, sacrificar animais, essas coisas, mas a questão da energia e da motivação envolvida nesses atos e como esse uso mágico de forças telúricas, forças egoístas, e esse uso da vida do outro para conseguir benefícios pessoais, como isso é o oposto da proposta verdadeiramente cristã gnóstica, né? Que é o sacrifício do nosso lado egoísta, esse abandono do si mesmo, esse despir-se das vestes do mundo para ir em direção ao reino da vida eterna, se tornar verdadeiramente vivo, né? E daí faz aquela diferença entre o sacrifício do Cristo para o sacrifício feito religiosamente nas religiões tradicionais, né? Então a gente vê que esses sacrifícios animais eram práticas religiosas feitas entre judeus, escandinavos, helênicos, shintoístas, tem africanos, tem em todo lugar do mundo, nas astecas, né? Sempre quando entra nesse uso da vida do outro, da apropriação do outro como um uso violento para fins pessoais e egoístas, isso sempre cai na feitiçaria, na magia negra, e a proposta cristã é o louvor ao Cristo interior, né? Então a gente tem os essênios que vão esperar no deserto uma vida contemplativa a vinda do Messias, né? Tem essa história do Messias entre os essênios, que popularmente a gente vai ficar falando, quem é o Messias? É uma pessoa, mas se a gente vê por essa visão esotérica, aquele que vem é o Cristo. Então, a vinda do Messias é o despertar do Cristo dentro de nós. Então, nós vivemos uma vida pura, virtuosa, contemplativa, e onde não praticamos o mal, ou evitamos praticar o mal, né, porque ainda estamos num caminho, e somos imperfeitos, mas esse caminhar, esse contemplar e esse dedicar-se a um serviço maior do que o nosso próprio ego, que é preparar o caminho para a vinda do Senhor, nesse sentido. Então, a gente tem, em contraste com os sacrifícios de animais para benefícios pessoais e a religião popular, a gente tem a religião de mistérios, a religião iniciática, a via espiritual, a via purificativa, que é mais associada ao que os gnósticos estavam dizendo no Evangelho de Filipe. Então, os essênios vão ser contra os sacrifícios, os pitagóricos vão ser contra os sacrifícios, a favor de uma vida vegetariana. Jesus vai ter essa imagem do bom pastor que resgata, que protege, que ama, que não pratica, né, atos violentos. As tradições de mistérios, com o mitraísmo e outras, que mostram o aspecto simbólico desse auto-sacrifício.
E aí a gente chega hoje nessa tabela, e hoje então a gente vai focar bastante nessa questão do Cristo crucificado, do Cristo que vem ao mundo, do sacramento, da Eucaristia. Vamos entrar aqui. Lembram que sempre que desde que a gente começou o Evangelho de Filipe, eu tenho falado que o Evangelho de Filipe, dentre outros assuntos, ele vai falar dos sacramentos, que depois na igreja a gente vai ter como batismo, crisma, Eucaristia, etc. O próprio casamento, né? Mas nos gnósticos a gente sempre vê isso numa perspectiva espiritual, numa perspectiva do esoterismo, numa perspectiva de uma vida espiritual iniciática e de como esses símbolos vão falar com a alma e como todo esse mito gnóstico vai nos apontar para caminhos interiores que realmente nos transformam e nos levam a uma libertação da nossa alma ou a um despertar da nossa consciência. Então, até engraçado, quando eu falo dessa questão dos mitos, ontem eu recebi no canal um comentário do tipo, se isso é tudo mito, então serve para quê? Né, que é aquela visão que a gente tem de que mito é igual a algo falso, quando na verdade quando a gente trabalha em tradições espirituais ou na psicologia, com o mitológico e o simbólico, é sempre essa linguagem que a gente precisa usar como uma língua do mundo, uma língua comum que a gente entende, os símbolos que a gente enxerga no mundo e consegue trabalhar, porque a nossa mente tem limitações, né? Boa parte do Evangelho de Filipe vai falar da limitação do nosso cognoscível, da limitação da nossa linguagem. Então, o mito e o símbolo, eles não é porque eles são falsos e não existem, mas é porque eles apontam para verdades mais profundas, eles apontam para as ideias perfeitas, ou para as verdades do pleroma, né? E a gente fazer essa conexão com o símbolo é que nos permite transformar isso dentro de nós. Então, nessa tabelinha aqui, eu trouxe ela novamente, porque a gente terminou com ela. Isso aqui eu fiz assim de brincadeira, tá? Eu fiz esse desenho aqui, né, como uma trindade gnóstica, não precisa ser 3 em cima, pode ser um em cima da outra, pode ser um triângulo, pode ser uma bola só, né, o uno, mas esses 3 aspectos, né, do pleroma, que se desdobra, que emana, o mundo da emanação e o mundo da geração, o da emanação acima, que é conectado ao um, e o da geração abaixo, que é conectado ao mundo criado. Então a gente tem essa diferença, né? Que nas tradições das escolas esotéricas mais modernas a gente vai falar do ternário superior, do quaternário inferior, na teosofia tem isso, outras escolas também vão usar essa linguagem, mas essa questão da divisão entre o físico, o astral, o psíquico, o racional e tudo que está nesse âmbito, que inclui os nossos pensamentos cotidianos, a nossa vida, a transitoriedade da vida, a impermanência das coisas, a morte, o adoecimento, a velhice, os instintos, os desejos, os vícios, as sensações físicas, né? Tudo que é múltiplo. Na filosofia a gente vai chamar do mundo do múltiplo. Então aqui que a gente encontra entidades elementais, formas de pensamento, plano astral. Quando a gente tem uma clarividência e vê uma coisa, a gente está vendo aqui, geralmente. E ter isso claro quando a gente estuda os gnósticos é importante, porque quando a gente for ver os gnósticos fazendo invocações ou essas práticas mágicas que apontam, por exemplo, o pessoal estava falando em evocar Elelete, que Elelete estaria aqui junto com as 4 luzes do Cristo, aqui na parte superior, né? Então, nada disso diz respeito a essas emoções, esses sentimentos, a essas sensações que a gente tem, sejam físicas ou sutis, né? O plano astral ou esse plano psíquico, para os gnósticos, para o mundo antigo, ele é um plano material, ele é um plano do mundo da criação, um plano do mundo da geração. Ele não pertence à totalidade do pleroma ou ao pneuma, porque o pneuma pertence ao à mono, da unidade. Então, é algo que está além dessa diferenciação das sensações que a gente tem aqui. Então, quando a gente vê a criação do Adão, em 3 Adões, né? O Adão enquanto o homem celestial, espiritual e o homem primordial, e aí o Adão psíquico, que depois recebe o revestimento do corpo físico, a gente percebe que a existência do Adão psíquico já é uma existência. Já é algo que está sob o domínio do demiurgo.
Então, a gente ter esse cuidado quando a gente está lendo o texto gnóstico é importante, porque nesse mundo que a gente vive, essas coisas se confundem muito, né? A gente tem essa questão aqui gnóstica da luz mesclada com as trevas, e a gente confunde as experiências que a gente tem, que são psíquicas, com experiências espirituais, né? E ser enganado, às vezes, por essas más impressões que a gente tem, ou delusões que a gente tem. E esse tema das delusões ou das visões errôneas que a gente encontra no Vedanta, no budismo, no yoga, que são temas importantes em todo mundo, para todo mundo que se coloca numa via de busca espiritual, é importante a gente perceber como é eficaz a gente ter aí um desenvolvimento da intuição, do mental superior, para a gente conseguir não cair nessas armadilhas das delusões. Por isso a gente faz esse exercício aqui para levar para a nossa prática no dia a dia, né? E quando a gente está falando dos seres, nos mitos gnósticos, dos seres do pleroma, esses seres, essas forças cósmicas aqui que vêm, né? Os seres celestiais, o Erelete, a Sofia, o Cristo, né? A gente está falando de essas forças que se infundem no nosso cosmos, que se infundem na nossa alma, essas forças que vêm do alto, e que para a gente conseguir ouvi-las, ou para elas terem espaço na nossa vida, a gente precisa abrir esse espaço. Então, e se esse espaço na nossa alma está perturbado, né, pelas nossas sensações, pelos nossos desejos, pelas nossas confusões mentais e as nossas mil opiniões, e está perturbado pelas imagens do astral, ou os elementais, ou entidades, ou coisas que a gente não sabe discernir, a gente não vai ser capaz de acessar ou ouvir essas luzes do pleroma. Então, é por isso é importante a gente fazer essa distinção das coisas e começar a ter mais claro o que é que a gente está buscando e ter cuidado para não ser enganado. E aí, quando a gente vai falar, aqui eu vou, se vocês virem, surgiu uma bolinha aqui, uma bolinha preta. Essa bolinha preta é esse esqueminha aqui da esquerda, que tem essas três bolas, que representa aí a Mãe, Pai, Barbelô e o Cristo, com as suas luzes, que são as camadas, né, de emanação da divindade. Eu fiz de outra forma, porque acho que vai nos ajudar a ilustrar e entender o que as próximas passagens do Evangelho de Filipe vão tratar. Então, nós temos, aqui vai parecer um pouco com quem estuda a doutrina secreta. Eu não copiei o esquema, mas acaba sendo o nosso esquema mental bem parecido, né? Acaba sendo meio igual às tradições também. Então, a gente tem a profundeza, o protopai, o pai da totalidade, o abismo da profundeza, desconhecido, o pai desconhecido, o Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido, ele se torna autoconsciente, ele acende a sua luz, ele gera um pensamento, ele pensa a si mesmo. Quando ele pensa a si mesmo, ele se delimita. Quando ele se delimita, ele cria um espaço, e esse espaço vai ser a mãe-pai, esse útero universal onde há todas as verdades e todas as formas e tudo que é perfeito e completo, né? Então, aqui a gente tem nesse círculo a imagem do útero universal, que vai ser no texto gnóstico chamado de Espírito Virgem Invisível. Então, temos o Pai e temos a Mãe-Pai, que é Barbelô ou Pronoia nos nossos textos. O Pai preenche Barbelô com o olhar, e desse olhar surge um raio. Por isso eu pus aqui o tracejado amarelo. Esse raio vai ser o Cristo, vai ser o primeiro filho, ou o filho único, ou o filho autogerado. E esse filho vai dar origem a um espaço pleno, onde ele vai ter 4 auxiliares, que são as 4 luzes, Elelete é a quarta, e os 12 éons. Isso aqui a gente vai associar ao pleroma. Então, nós temos o pai, a mãe, o filho e o pleroma. Esse filho gera luzes e éons, né? E o seu 12º éon tem um desejo de criar, que gera um demiurgo, que gera um mundo, que gera uma cópia abaixo, uma cópia imperfeita, uma cópia cinzenta, que mescla luz com as trevas. Essa cópia gera o ser humano. E o ser humano anda pela terra ignorante e se arrastando e vivendo como um animal, dominado pelos seus aspectos
dos sentidos e seus aspectos animalizados, certo? Então, a Sofia fica com dó do que tudo que aconteceu, vê o ser humano, vê que aquilo lá precisa ser corrigido, aquela deficiência, aquela quebra, aquela multiplicidade que se afastou da unidade precisa ser corrigida. Então, ela pede ao Pleroma que o Pleroma mande uma ajuda. Então, o Cristo vem ao mundo. E assim ele se sacrifica para salvar a humanidade. O Cristo, junto com as luzes do Pleroma e o poder da mãe pai, que é a própria gnosis, né? É a prognosis, é a gnosis que antecede todas as gnoses, é a origem da fonte da vida, né? Ele, junto com ela, inunde a humanidade com uma luz secreta, e essa luz vai instigar as nossas almas a reencontrar o Cristo para fazer o caminho de retorno. E por isso, por essa ligação dessa linha vertical que representa o Cristo, é que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é a escada, é o caminho, a verdade, é a vida. E aí nós podemos fazer o retorno. E esse retorno envolve uma cruz. Envolve atravessar um limite, uma quebra, um meio do caminho, e nesse meio tem um guardião, que é o demiurgo. Esse demiurgo é uma força muito forte, que é uma força de ignorância e de cegueira. Então eu queria trazer para vocês essa imagem hoje, para a gente ter essa visão do Cristo que vem ao mundo como um Salvador. Então vamos para o Evangelho de Filipe. Vocês vão ver que muitas das passagens do Evangelho de Filipe vão se relacionar com o que a gente já estudou do Evangelho de Tomé e com o que a gente já estudou do Apócrifo de João e outros textos também. E é sabido que o Apócrifo de João ele foi editado, apesar de ser um texto de origem setiana, ele foi editado dentro da Escola de Valentino. O Evangelho de Filipe é da Escola de Valentino. Então, me parece, assim, não posso dizer o que estava acontecendo lá no ano 200, mas me parece que eles tinham esses textos e eles estudavam em grupo. E eles faziam comentários ou redações a partir daquilo que eles já estavam estudando, discutindo ou vivendo, né? Então, vocês vão ver como é parecido, só queria chamar a atenção para isso. Antes da vinda do Cristo, não havia pão no mundo. Também no paraíso, o lugar onde estava Adão, havia muitas árvores para alimentar os animais, mas não havia trigo para sustentar o homem. O homem costumava alimentar-se como os animais, mas quando veio Cristo, o homem perfeito, ele trouxe o pão dos céus, para que o homem pudesse ser nutrido com alimento de homem. Então aqui a gente volta sempre, vira revisão, gente, mas vamos aprofundando. A gente volta no tema do homem perfeito, do antropos, do Adão celestial, que está aqui no âmbito do pleroma. A pronoia aqui, apesar de eu ter posto a figura feminina da Barbelô, mãe e pai, como o útero que derrama sua luz, a pronoia também é associada ao homem primordial. E Cristo é a sua imagem. Cristo é a imagem do primeiro homem. Cristo é a primeira luz que brilha, porque antes estava oculto. O conhecimento do todo só é possível através de uma gnose oculta, porque é um Deus desconhecido. Mas quando se torna manifesto, é um filho autogerado. E esse filho é uma luz, essa luz gera uma imagem, essa imagem brilha, resplandece e vem ao mundo. Essa é a ideia que a gente tem entre os gnósticos. Então, aqui a gente tem a ideia de que há uma humanidade que vivia como os animais e que não tinha um alimento espiritual para se sustentar. É claro que aqui o pão, a gente vai falar um pouco do pão hoje, o pão vai sempre simbolizar o alimento do pneuma, o alimento dos pneumáticos, o alimento espiritual. O alimento espiritual é aquela gota de luz, aquela água da vida que a pronoia derrama sobre nós com a intermediação do Cristo. Então, por isso que antes da vinda do Cristo não havia pão no mundo. Porque antes a gente estava nos aspectos de formação da humanidade, enquanto humanidade material, animal, física, né? E de desejos ali, de sensações e desejos.
para quem gosta de estudar teosofia, tem ali aquele momento na doutrina secreta, na antropogênese, que é dado a mente para o ser humano, manas, né? Então, antes, a gente era só sensações físicas, desejos e impulsos. Mas aí nós temos a mente, e a mente possibilita uma abertura para a intuição, para a Budi, ou para a Atma, ou para o Cristo interior. Estou misturando os assuntos, sim, mas a gente vai fazendo as pontes para ver se facilita. Então é engraçado como, se a gente toma isso dentro de uma visão ortodoxa, né, católica ou outra, uma visão tradicional ortodoxa, a gente vai dizer assim, antes de Jesus estavam todos condenados, Jesus veio e salvou a todos, não é meio assim que dizem, né? Então, Buda, Shankara, né, Patanjali, Lao Tse, todos, Zoroastro, todos esses que nasceram antes de Jesus, não serviram de nada? Tá, claro que não é isso que os gnósticos estão dizendo, até porque depois o Mani vai falar de Buda, vai falar de Zoroastro, né? Eles percebem a importância de outros sábios e outros iluminados. Então, não estamos falando que antes de Jesus nascer não havia nada espiritual, estamos falando que antes da vinda do Cristo, enquanto a centelha divina, a luz que vem do todo, a luz do um, antes que essa luz preenchesse a humanidade, nós estávamos dormindo e vivendo como animais nesse jardim. E aí que a gente tem o mito no Apócrifo de João, vai estar falando um pouco disso. Jane, você queria dizer alguma coisa? É porque duas coisas me vieram à mente sobre o que você está falando. Eu gosto muito da imagem que você usou para introduzir aquela do círculo com o ponto no meio. Eu gosto muito de uma frase que ilustra aquele ponto e o círculo, né? Que é o ponto que está em todos os lugares e a circunferência que está em lugar nenhum, né? Que para mim me dá muito claramente essa ideia do mas não é, né? É de forma absoluta. E eu achei interessante no teu desenho, que você não chamou atenção, no gráfico que você criou, o que está na literatura gnóstica que diz que o homem, como antropos, né, como você destacou, ele é gerado pelo Yaldabaoth, mas é gerado do outro lado do limite. Sim. Você no seu gráfico colocou uma linha, não chamou a atenção como limite, mas é exatamente isso que está nos textos. Ele é gerado do outro lado do limite. E aí vem o que tu estava comentando agora. A mente precisa estar presente no ser para que ele possa ser capaz de ser resgatado pelo Cristo, para que Cristo esteja nele. Só que a mente, me parece, nos textos gnósticos, ser exatamente aquela parte do mito que fala que Sofia, vendo a porcaria que tinha sido acontecido ali, ela sopra a luz dentro do homem e assim ele se torna possível de despertar, né? Então, como isso fica bacana, né? Como isso fica bacana de entender. Sim, no tempo cronológico do mito gnóstico, que não é cronológico, mas no tempo do mito, no tempo da história, justamente o ser humano surge e só depois que ele é insuflado com o espírito, só depois que aparece a intuição, só depois que a alma acorda. Então, tem vários micromomentos na criação da humanidade dentro do mito que vão mostrando que há uma processão de eventos ou uma criação ou um desenvolvimento dessa humanidade enquanto camadas que vão se condensando, se materializando, ficando mais esquecidas, mais embotadas pela matéria, mas ao mesmo tempo começam a ter mais auxílio que vem do alto, porque aí o alto tem essa missão de resgate, né? Então a gente vai ver que essa ideia cristã do pão, o pão da vida, vai estar relacionado à ideia de um alimento para a alma, de um alimento espiritual. Portanto, a multiplicação dos pães de Jesus não tem nada a ver com alimentar a multidão, mas tem a ver com multiplicar o ensinamento, ou dar acesso ao ensinamento, ou facilitar a explicação do ensinamento, ou a transmissão teúrgica, mágica, esotérica
de um processo espiritual, iniciático, né? Então, Jesus é aquele capaz de transmitir, aquele capaz de alimentar a alma, portanto, um mestre, né? Talvez só ele soubesse fermentar o alimento para gerar o Isso, pão. porque a gente tem uma passagem que eu vi hoje na Bíblia mesmo, acho que em Lucas, eu estava olhando hoje, e esqueci de anotar, mas era uma passagem que Jesus falava alguma coisa do tipo que Satanás, tá assim na Bíblia, né? Satanás, eu vou associá-lo ao Dabaô, jogou sementes de joio, e eu vim aqui resgatar o trigo, né? Então é nesse sentido. E o trigo é aquilo que faz o pão, né? Então a gente tem esse simbólico. E eu até fiquei pensando, por que trigo, né? Claro que tem toda a ambiência cultural ali, da cultura, do pão, que é o alimento que era dos povos antigos, né? Mas é um alimento fácil, um alimento que pode ser transformado em muitas coisas, e ele dá um grãozinho dourado, né? E cada espetinho desse se multiplica em muitas sementinhas, né? Eu fiquei pensando na imagem do trigo, como é bonito, né? E isso precisa de um fermento, e aí a gente vai ter a imagem espiritual do levedo, o que fermenta a alma, que acorda a alma, que faz incomodar, porque o fermento ele é aquelas bactérias, né? Ele tem que dar uma quebrada ali nas moléculas, faz a gente ficar meio inchado, a gente precisa daquilo, né? Daquele levedo que vai então fazer o pão. Então a gente tem muito essa imagem do pão como o alimento do espírito, o pneuma que alimenta a alma, que acorda a alma, que nos tira do sonambulismo, que mata realmente a fome, enquanto a gente está andando pela vida, né? À procura de algo, né? Trocando de relacionamento, trocando de emprego, mudando de cidade, fazendo curso, sempre atrás de algo, né? E esse algo às vezes não chega. E ele chega quando a gente recebe o pão espiritual, quando aquele alimenta mesmo. Não adianta ser um pão mofado ou um pão industrializado com gordura hidrogenada, tem que ser o pão da vida, senão não vai nutrir, não vai matar a fome espiritual que a gente tem. Mas essa imagem da vinda do Cristo trazendo esse pão. Então, Cristo, enquanto essa luz, enquanto esse caminho e esse alimento espiritual. E nós, enquanto os que estamos sedentos, né? Que alimentávamos como animais, e aí veio o homem perfeito, e ele traz o pão dos céus, para que a gente possa ser nutrido com o alimento do antropos. Vocês já pensaram por que essa parábola e outras fala do trigo e não de outros grãos? Já pensaram sobre isso? E eu me dei conta do seguinte: a gente pode fazer pão de muitas farinhas, mas praticamente todos os pães que a gente exigem colocar um pouco de farinha de trigo. Por quê? Porque o trigo é o único que tem glúten. E é glúten que dá liga. E talvez eles conhecessem isso. Eles experimentavam fazer o pão de milho, mas tinha que botar trigo para dar liga. Fazer o pão de mandioca, mas tinha que botar trigo para dar liga. E o verdadeiro alimento, ele tem que estar ligado, ou então ele é seco. Bom, vamos continuar, gente, que a gente vai voltar aqui. Eu queria justamente entrar nessa questão do Cristo, desse Cristo que vem, por causa dessa passagem aqui, porque esse antes da vinda do Cristo está falando de quê, né? Quando a gente lê assim, à primeira vista, assim, antes da vinda de quê? Do Cristo, de Jesus, quando? Porque antes dá uma noção cronológica, né? Tem o antes, tem o depois. Então, está falando do quê? Então, a gente pode pensar nessa cronologia da cosmogênese, da origem do universo, do cosmos e da humanidade, que aí é no nível metafísico, ou a gente pode pensar também no nosso sentido pessoal da nossa vida, né? Enquanto a gente está vivendo como um animal e se alimentando só dos nossos sentidos, a gente não está se sustentando com alimento espiritual. Mas se a gente permite que o Cristo venha a nós, e aí que vem aquelas frases manjadas que a gente ficou até cansado, né? De aceitar o Cristo no seu coração, né? Aquelas coisas assim que até
que é isso? O que é aceitar o Cristo no meu coração, né? Se a gente vê por essa visão gnóstica, é mais de um âmbito da nossa prática espiritual pessoal. Né? Eu permitir que esse Cristo me alimente. Né? Eu tenho que mudar minha dieta, eu tenho que ir lá na nutricionista e fazer um plano dietético diferente. Eu estou me alimentando muito do mundo, mas agora eu quero me alimentar do Cristo, vai melhorar um pouquinho as coisas. Né? É um pouco isso, essa ideia do pão. Mas a gente vai entrar um pouco agora no pão, porque não dá para falar dessa imagem do pão com os gnósticos aqui no Evangelho de Filipe falando do pão como um alimento, o pão da vida, sem a gente lembrar de tudo que a gente aprendeu desde a infância no nosso mundo, catequese, etc., sobre o tal do pão, da multiplicação do pão, o que acha esse pão, né? E aí a gente não pode falar de pão sem falar em essênios, sem falar em Santa Ceia.